Boa tarde a todos, aqui é o Roberto Secato. Resolvi, falar um pouco aqui sobre alguns temas que eu abordei numa aula anterior, falando sobre fotografia e arte, que eu achei que a aula ficou de uma densidade tão grande que era quase impossível de absorver. Então, e eu acabei tocando coisas muito relevantes para mim, né, da minha formação, mas de maneira superficial, quase. Então, eu falei, bom, acho que seria interessante aprofundar alguns desses temas, porque ali sempre tem substância, sempre tem coisas interessantes para a gente poder refletir, para a gente poder se aprofundar e para a gente trazer elementos para a nossa fotografia também, né? Porque, na verdade, quando eu fiz aquela aula que eu estava dizendo, era o seguinte: eu queria falar sobre fotografia e arte, mas eu queria trazer uma matéria que fosse relevante para as pessoas, que as pessoas pudessem, digamos assim, se beneficiar desse conhecimento e trazer para a fotografia delas alguma coisa de útil, alguma coisa que pudesse fazê-las evoluir, né? Então, esse é meu projeto, é por isso que eu estou aqui falando, e novamente agradeço então a presença de vocês e vamos começar então com esse tema de hoje, que é muito interessante, porque, fazer só um prólogo, quando eu cheguei em Milão, em 1991, eu cheguei lá assim com uma sede de saber, assim, de conhecimento enorme, porque eu estava saindo do Brasil, estava assim, de certa forma, frustrado um pouco com a situação assim da fotografia aqui no Brasil, né? Não para mim, mas porque eu não via muito por onde caminhar, por onde crescer, né? E a fotografia para mim sempre foi, desde que eu comecei, uma forma de expressão. Meu interesse na fotografia é como expressão, né? E aí eu achei que aquilo estava muito apertado, eu não tinha muito para onde ir. E chegando lá, tinha assim, esse vasto panorama cultural na minha frente, né, da Itália, que é um dos países que tem um dos, digamos assim, dos patrimônios artísticos mais importantes da humanidade, né? E tudo ali. E eu em Milão, que na época era uma cidade muito importante no circuito internacional da fotografia de moda, de arte, tanto que lá teve a primeira galeria de fotografia da Europa, que foi o Diafragma. Então tinha todo esse fermento, toda essa coisa. E eu conheci esse livro do Hugo Mulas logo que eu cheguei. E quando eu percebi esse trabalho que ele fez, né, que ele chamou de verifica, né, verifica são verificações, mas verifica vem da palavra verite, ou verdade, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, em busca da verdade fotográfica. O que acontece? O que são essas verificas? São algumas reflexões que o Hugo Mulas fez quando ele soube que estava para morrer de câncer. Ele tinha um câncer incurável, isso era em 1970, e em 1972 ele morreu. Então, durante esses 2 anos, ele executou algumas ideias que ele tinha com relação à fotografia, que são reflexões vivas, no sentido de que ele fez um trabalho fotográfico para cada uma dessas ideias, para ilustrar cada uma dessas ideias, e fez também um texto que acompanhava essas ideias, né? Então, eu vou começar fazendo o seguinte: como eu creio que muitos de vocês não conheçam o Mulas, não é um personagem muito conhecido no Brasil, isso é uma coisa que me deixa, assim, às vezes um pouco perplexo, porque a gente tem uma cultura fotográfica, imagino que vocês já viram muita coisa, já leram muita coisa, mas tem coisas que são interessantes, importantes, que a gente acaba nem tendo contato. Por isso que eu estou tentando trazer aqui isso, porque, para mim, na época que eu cheguei lá, e até hoje, é um trabalho que ele é quase que único assim na história do pensamento fotográfico, porque muitos autores se dedicaram à fotografia de maneira, digamos assim, teórica, né? Mas poucos deles eram fotógrafos e poucos fizeram, digamos assim, uma análise tão
epidérmica, né, da questão da fotografia quanto fez o Hugo Mulas nesse projeto. Então, vou começar apresentando o Hugo Mulas para vocês, para mostrar quem era esse fotógrafo, né? E em seguida nós vamos falar desse projeto, que foi o projeto final, um legado que ele deixou muito interessante, e acho que pode ser muito interessante para todos vocês. Então, estejam aí preparados, anotem algumas coisas que eu acho interessante também, entendeu? Porque acho que dentro dessas ideias que nós vamos expor aqui, muitas delas podem ser úteis para a fotografia de vocês. Para cada um, eu acho que cada um pensa e pega um pouco dessas ideias aquilo que lhe serve, é natural, né? Então, vamos lá. Hugo Mulas. Esse é o livro que eu tenho do Hugo Mulas, que é interessante porque ele não tem nenhuma foto na capa, né? Em geral, o livro de fotógrafos tem foto na capa, e o dele é assim, é capa e contracapa. Praticamente é o negativo na contracapa, é o negativo da capa. Então, começa uma coisa já bastante conceitual nessa ideia. Esse livro é póstumo, ele foi editado após a sua morte, e as fotos foram escolhidas pela mulher do Mulas e pelo Germano Cellant, que era, na época, o crítico de arte mais importante da Itália, de arte, não de fotografia, né? Então, imagine que nós estamos aí no 1970, a fotografia ainda não tinha entrado no circuito das galerias de arte, da grande arte e tal. Mas o Hugo Mulas começou a fotografar saindo abandonou a escola de direito que ele fazia, entrou na Academia de Belas Artes de Brera, que é a Escola de Belas Artes de Milão, e de lá começou a se interessar por fotografia. Então, ele começou a fotografando aqui essas primeiras imagens que ele fez, né? Do inverno em Milão, né? Até essa imagem lembra muito dessa coisa que no Brasil a gente não tem noção do que é o rigor do inverno europeu, né? Como as pessoas, de certa forma, sofrem com esse frio, né, excessivo, né? Isso aqui é uma periferia de Milão, então vocês veem aqui neve, né? A neve é bonita quando cai, depois quando começa a derreter, fica aquela meleira toda assim, mas não é que seja muito bonito nem agradável, sobretudo nessas periferias meio abandonadas, meio esquálidas e tal. Isso é 1953, o ano que eu nasci, que é uma coincidência interessante também. E aqui é uma foto do Bar Jamaica, em Milão, que fica pertinho da Academia de Belas Artes, né? Da Academia de Brera. Então, ele, naturalmente, como aluno da academia, frequentava esse bar, que era frequentado também por muitos artistas, por causa justamente dessa proximidade da Escola de Belas Artes, né? E eu também, quando cheguei em Milão, também frequentei esse bar. Não tão, digamos assim, cotidianamente, porque não era pertíssimo da minha casa, mas Milão é uma cidade pequena e o bar fica no centro, então era um programa com os amigos, às vezes ir lá no Bar Jamaica tomar um negócio, ficar ali sentado, porque é um bar que tem assim uma história, né, uma tradição e tal. O Hugo Mulas começou a trabalhar profissionalmente em 1954 juntamente com um amigo, né, fotografando a Bienal de Veneza, um trabalho que ele ainda fez até quase a sua morte. Então, ele já começou a fotografar num ambiente de artistas, num ambiente de alta cultura, num ambiente de críticos e, enfim, ele entrou de cabeça nesse mundo, né? E aí eu já começo a notar uma coisa importante, que são as referências, né? Quando você começa uma trajetória de um determinado ponto, as relações que você vai estabelecer, o lugar onde você está, vão dizer muito daquilo que vai poder ser a sua evolução. Naquela história, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Ele andava na verdade, assim, até começando a trabalhar como profissional, mas fazendo contato com o que era digamos assim, um grande fermento daquilo que foi a arte moderna nos anos 60, né? Então, e começou tudo por ali. Esse aqui, em 1957, é o Totò, que é praticamente, para quem não conhece, uma espécie de Charlie Chaplin italiano. Ele é um mito na Itália, né? E quem tem família italiana seguramente conhece o Totò.
Aqui ainda aquela foto da estrada. E aí vou mostrar um pouco de algumas imagens que ele fez. Isso aqui já é o Chagall, né? Marc Chagall, trabalhando ali com o seu quadro. É interessante até que, pela luz e tudo aqui, parece que tem uma continuidade, né, da imagem do quadro de Chagall para essa mesa onde ele está desenhando. Ele parece que faz parte desse universo, de fato faz, né? Essa é uma escultura muito interessante do David Smith, que é um artista que trabalhava com grandes estruturas de ferro, assim, né? Assim, e depois vou mostrei essa escultura para mostrar depois o estudo dele. E esse não é o David Smith, é um outro artista que está observando o trabalho do David Smith na Bienal de Veneza de 1958. Então, essas são fotos do início também, ainda, né, do Gumulas, que ele foi para a Rússia, e eu achei interessante essas imagens aqui de rua da Rússia que ele fez. Esse aqui é o Dino Buzzati, grande escritor italiano, que escreveu O Deserto dos Tártaros, para quem conhece. Esse aqui é o Salvatore Quasimodo, que é um poeta siciliano que foi prêmio Nobel e que fez uma poesia que eu creio que seja uma das maiores pérolas da literatura mundial, que é chama-se Ele é Súbito Sera. Vou traduzir livremente, rapidamente, porque é tão lindo que eu não consigo não falar. Diz assim: cada um está no coração da Terra, atravessado por um raio de sol. E, de repente, é noite. Vamos lá. Esse aqui é o David Smith trabalhando no estúdio dele, então uma mesa, né, de equipamentos de solda, tal, e ele aqui com uma maquete, né? Ele fazia esculturas realmente monumentais, né? Esse aqui é o Alexander Calder, na porta da sua casa na França, e aqui com a mulher, né? O Miró, foi Miró, em Milão, 1963. Karen Blixen, né, a grande escritora, né, escreveu livros sobre a África. Esse aqui é o Jasper Johns, que é um dos expoentes norte-americanos dos anos 60, né? Acho uma foto incrível dessa, que ele parece quase que querendo entrar no quadro, assim, né? E aqui ele já apresenta no livro uma folha de contato, né? Para quem nunca viu isso, para quem só trabalhou com digital, quando se fotografava em preto e branco, você tinha uma tira de filme, né? Que você cortava e colocava em cima do papel para poder ver em positivo aquilo que você tinha fotografado, olhava com uma lupinha assim, para depois escolher as fotos que iriam ser ampliadas, que é a sequência de um filme, 36 poses, que ele fez fotografando o Jasper Johns. Esse aqui é o Frank Stella, outro expoente norte-americano dos anos 60. Esse aqui, acho que todo mundo conhece, o Andy Warhol, na fábrica. Aqui ele, de novo, e desse retrato aqui um pouco mais composto, né, com uma luz muito bonita, tal, então 64, 65. Esse personagem é o John Cage, músico experimental de vanguarda, importantíssimo na história da música contemporânea, né? E aqui o grande Marcel Duchamp, que, além de ser artista, era um enxadrista, um grande jogador de xadrez. Ele chegou a dar aulas no Central Park, um jogador de xadrez. E essa foto de Champ é muito interessante também, né? Que é muito emblemática, né? Bom, passamos aqui para um outro artista que chama-se Lúcio Fontana. O Lúcio Fontana ficou muito famoso porque ele cortava as telas dele, né? Então, tem muitas telas do Lúcio Fontana que são só cortes, tem uma cor e cortes. E ele era valiosíssimo quando cheguei em Milão, os artistas mais caros que existia, também um dos mais limitados, porque motivos óbvios, né? Era mais fácil de se fazer um corte numa tela do que fazer muitos trabalhos assim que demandavam uma capacidade, né, assim de desenho, de pintura e tal.
Então, mas aqui também, de novo, é interessante, porque o Fontana está apoiando aqui, ele fez uma sequência, né? Ele vem de longe, depois aqui o estilete na tela, e quando ele acaba de cortar, ele parece que está entrando também com a cabeça dentro da tela. Esse cara sentado no carro é o Pasolini, grande cineasta e, enfim, escritor, intelectual italiano, que é curioso que o Pasolini morreu de uma maneira muito trágica, né? Ele foi assim praticamente massacrado de pancada por um bando de garotos desse programa, que era gay. E aqui, no caso, o Pasolini também está cercado de homens aqui, assim, de volta dele, né? Outro grande diretor de cinema italiano, Luchino Visconti, retratado pelo Hugo Mulas, enfim. Acabei de apresentar o Hugo Mulas, para vocês terem uma ideia de quem era, né? Quer dizer, um personagem muito importante, muito relacionado com o mundo da arte, né? Que viveu assim, fotografando para revistas, fazendo trabalhos, fez muitos trabalhos para teatro, junto com George Strehler, que era um personagem muito importante do teatro italiano, tanto que o teatro mais importante que tem em Milão chama-se Strehler, em homenagem a ele, né? Piccolo Teatro Strehler. Bom, vamos lá. Vamos passar, então, às verificações. Verifica é um pouco traduzindo mais ou menos assim, né? Constatações, verificações. Né? Então, o Hugo Mulas começou, como eu disse antes, quando ele soube que estava com uma doença incurável, ele resolveu se dedicar a esse projeto. Eu vou ler aqui, traduzindo, não tudo, porque é muito longo, os textos são longos, né? Mas, assim, por que eu chamei verificações, essas coisas, ele diz assim, né? Por quê? Por 20 anos, eu fui todas as manhãs no meu estúdio, por 20 anos eu carreguei de filme as máquinas, coloquei em foco, enquadrei, disparei, revelei, ampliei, cortei e fiz tudo isso sem nunca pensar em cada operação em si. Todas essas operações que, de alguma forma, convergiam para o mesmo resultado. Num certo momento, eu entendi que, para esclarecer os motivos de uma certa, digamos, um certo descontentamento por aquilo que eu tinha feito em todos esses anos, eu gostaria de desmontar um pouco toda essa máquina, desmontar essas operações tão complexas que eu tinha sempre feito mecanicamente e examinar uma por uma, um por um, todos esses componentes do ato de fotografar. Então, esse é o projeto das veríficas. A primeira verífica, que ele chama Homenagem a Niepce. Ele diz assim, existem muitos modos de sofisticar a realidade e, correndo assim de passo com o desenvolvimento da indústria e a indústria da fotografia em particular, tem uma dimensão muito preocupante que eu comecei a me dar conta, talvez somente nesses dias, né? Uns 10 anos atrás, está falando já de 1960, ele leu uma declaração do Robert Frank, que, falando do futuro do jornalismo, diz: o mundo está sempre mais indo na direção da fotografia. Olha só, isso em 1960, nós estamos 60 anos depois, né? Mas, fazendo essas reflexões, comecei a não me sentir mais seguro quando eu tinha nas mãos a máquina fotográfica. Só que eu pus a imagem errada, desculpem, é essa aqui. Essa é a primeira imagem. Ops. Socorro, peraí. Não, é essa aqui. Pronto. Agora eu estou lendo a coisa certa, do jeito certo. Aqui, ó. Tá? Então, é essa aqui. Homenagem a Niepce. E não sabia até que ponto eu fazia uma coisa e até que ponto me faziam fazer essa coisa. Então, veja que interessante a questão que se coloca logo de cara, assim,
Quer dizer, eu estou fazendo todo esse processo mecanicamente, né? Não é diferente para a gente hoje. Aliás, para a gente hoje talvez seja pior, porque não tem todo esse projeto, esse contato manual, né? Assim, o equipamento hoje ele é muito uma caixa preta, né? Você tem um botão, você aperta e faz a foto, né? Então, eu comecei a me dar conta disso e a coisa me pesava muito. A um certo ponto, eu resolvi pegar um rolo de filme virgem, né? O filme era feito de modo que, aqui não sei se dá para perceber, mas eu creio que alguns de vocês todos vocês já devem ter visto um filme fotográfico em mão, 35mm, né? O filme 35mm nasceu do filme de cinema. A fotografia gerou o cinema, mas a fotografia até então era feita com chapa, fotos únicas, né? E você trocava a chapa e fazia outra foto. Aí inventaram o 35mm, pegando o rolo do filme de cinema, um pedaço do filme de cinema, e como tinha aqueles dentinhos, né, você virava e ia puxando, fazia uma foto, fazia outra. Então, dentro, na borda do filme, estava impresso o nome do filme e os números das fotos, né? Então, tinha 1, 2, 3 e tal. Esse aqui era um rolo de 36, tinha de 24 e 36. Então, ele pegou esse rolinho de 36 filmes, 36 fotos, né? E revelou sem fazer nenhuma foto. Então, essa operação, que ele diz que é interessante, porque você, na verdade, tudo que poderia ter sido fotografado nesse filme não foi fotografado. E que ele queria verificar esse fato da fotografia, né? Porque ele diz assim, que é uma homenagem ao Niepce, como se fosse aquele minuto de silêncio que soa em homenagem aos caídos na guerra, né? Quando nos estádios você ouve o árbitro, alguém dizer um minuto de silêncio, ou quando está chegando um funeral. Porque esse grande inventor da fotografia, talvez não tenha sabido que a fotografia não foi exatamente aquilo que ele poderia ter imaginado, né? E que a fotografia se presta a operações muito ambíguas, né? Então, desse ponto de vista que ele está dizendo, quando eu fotografo, eu não sei se eu estou fotografando uma coisa que eu estou fazendo ou se eu estou cumprindo uma operação pré-programada, que é uma questão que já o William Flusser, né, filósofo radicado aqui no Brasil, colocou no livro dele A Filosofia da Caixa Preta. E que seguramente o Flusser não tinha escrito isso ainda quando o Gomulus fez essas reflexões. E ele diz uma coisa muito interessante também, que essas imagens virtuais, poderiam ter sido imagens, não foram impressionadas no filme, mas elas foram destruídas. E que, pela fixagem, né? E que o único pedaço do filme que foi impressionado é esse pedaço branco aqui, que é a pontinha do filme que você tira para fora, você vai colocar ele dentro da máquina, você fecha a máquina, mas aquele pedacinho de filme foi exposto à luz e, como tal, então, ele aparece branco. E que ele diz, é interessante a gente observar, né, que é uma ironia o fato de que esse pedacinho que a gente joga fora foi o único que constata o processo fotográfico. Então, esse é o primeiro trabalho, primeira verífica, que chama-se Homenagem a Niepce. Vejam bem, eu gostaria que vocês prestassem atenção não só no aspecto conceitual, mas no aspecto gráfico da produção desse trabalho, porque essas imagens, né, que ele depois ampliou, tem um formato mais ou menos 40 por 50, que era um dos formatos da fotografia que existia então, e que tem um aspecto gráfico nisso aqui também, né?
Porque aqui, por que tem essa borda aqui? Isso aqui não é um desenho, isso aqui é o vidro que está colocado em cima dos negativos para fazer pressão, para fazer com que eles fiquem pressionando o negativo contra o papel, não tenha a imagem fique perfeita na folha de contato depois. E isso é importante para a gente perceber, porque isso vai acontecer no final, a última verifica, que se relaciona com isso. Né? A segunda, ele chamou de a operação fotográfica. Mas assim, que nessa fotografia está evidente aquilo que é a frustração do fotógrafo. No pequeno espelho grudado na parede, se reflete a janela do meu quarto, pela qual entra um raio de sol muito evidente que joga a minha sombra contra a parede e contra o espelho também. E, ao mesmo tempo, coloca a sombra de uma parte da janela. Nessa foto, está colocado em evidência aquilo que é a luz, o sol, como fonte primária da luz. Depois tem a minha sombra jogada contra a parede, que esclarece a minha posição. Eu estou atrás da máquina fotográfica porque estou fotografando. No espelho onde eu me fotografo, estou sempre atrás da máquina fotográfica, porque o meu rosto é escondido dessa grande objetiva, dessa 20 milímetros. Para sublinhar, né, quanto o fotógrafo tem que ser tem que ser consciente desse fato, é que eu estou traduzindo em direto aqui, desculpa. É fotógrafo porque existe esse aparelho que eu não inventei, que eu não construí. Quer dizer, o fotógrafo é fotógrafo porque existe esse aparelho que ele não inventou, que ele não construiu, mas que ele se encontra ali e que foi colocado na sua mão e, de alguma maneira, usando, ele deve habituar-se, pouco a pouco, ao poder que esse meio lhe traz. Olha que interessante essa ideia, né? Essa ideia do poder da imagem. Né? E, então, deve ter em grande consideração esse aparelho, mas também um pouco temer, tem medo, algum medo dele, né? Porque poderia levá-lo a executar operações muito ambiciosas, muito ambíguas, muito equivocadas. Quando o fotógrafo tem uma relação precisa com o seu aparelho, que esteja atrás da máquina ou na frente dessa, de qualquer maneira, ele não pode mais ver, ele não pode nunca ver, se ver, né? Não só o fotógrafo, mas ninguém pode jamais se ver no rosto, né? A não ser que recorra a uma fotografia. Interessante essa coisa. Vocês já pensaram nisso? Olha, eu posso observar qualquer parte do meu corpo, menos o meu rosto. Se eu não olhar para um espelho, ou se eu não olhar para uma selfie hoje, que não existia naquela época, né? Ou para uma fotografia. Porém, no momento em que eu abandono a máquina, de trás da máquina, para me colocar na frente do aparelho, naquele momento eu não estou, no sentido que eu não me vejo. Posso só ter uma ideia de mim mesmo, que pode corresponder a um desfocado da câmera. Nesse caso, eu usei, fazendo um autorretrato, o desfocado, porque era o único modo de mostrar essa impotência do fotógrafo de autorretratar-se, que hoje, repito, né, hoje a gente tem um celular, todo mundo faz selfie. É claro que eu poderia colocar o espelho atrás da máquina e me ver com absoluta comodidade, mas o meu interesse não é entre eu e o espelho, mas entre eu e a máquina. E, portanto, para ser realista até o fim, para completar uma operação verdadeira e não falsa, eu queria que esse meu autorretrato fosse desfocado.
Aqui queria colocar algumas coisas, né? É interessante o fato da gente estar tão defasado no tempo, no sentido da tecnologia, que hoje a gente trabalha massivamente com o digital, portanto, algumas dessas considerações relativas à fotografia são diferentes. Eu acho importante a gente notar o seguinte, que ele está se relacionando nessas reflexões com aquilo que é a origem da fotografia. Tanto que a primeira verífica é com relação ao Niepce, a homenagem ao Niepce. E que é muito importante que a gente acompanhe essa reflexão no sentido de pensar também que nós estamos falando um pouco de origem. E que, imagine, por exemplo, se você não soubesse de onde você veio, soubesse que é seu pai, sua mãe, seu país, você se sentir completamente perdido, né? Então, se alguém faz fotografia e faz fotografia com uma ideia de se exprimir com a fotografia, de se apropriar desse meio de expressão, não pode não conhecer um pouco da história da fotografia, da origem da fotografia, de onde veio a fotografia, porque aí você tem condições de se situar com a sua fotografia, né? A terceira verífica é essa folha de contato, de novo, uma folha de contato, que ele chamou o tempo fotográfico, e que ele dedicou a Yannis Kounelis, que é um escultor grego, que foi um dos mais importantes personagens da vanguarda italiana artística, né, dos anos 70. Né? Kounelis tem um trabalho muito bonito, assim, usa aço, fogo, carvão, né? Uma coisa muito ligada com a matéria. Assim, né? Mas essa é uma instalação muito conceitual que ele fez para uma Bienal de Veneza, não, no Palácio de Exposição de Roma, em 1970, entre 69 e 70. E ele colocou esse piano de cauda num espaço vazio e tem o piano de cauda aqui. Vocês estão vendo uma tela pequena, talvez não dê para ver, mas é o piano de cauda. Então, o Hugo Mulas praticamente resolveu fazer desta verificar uma possibilidade de verificar o transcorrer do tempo na fotografia, mas sem fazer uma foto tipo de sequência, né? Então, eu fiz assim, eu me coloco nesse lugar, porque estou retratando o trabalho. Eu acho que se o artista colocou um piano lá no fundo desse espaço tão grande, ele não quer que o piano seja visto na sua proporção normal, então eu vou me colocar aqui, não vou me movimentar, mas tinha uma performance de manhã, outra tarde, onde vinha um pianista e fazia alguns trabalhos ali. Tocando, acho que uma parte do Nabucco, uma ópera, né, de uma maneira que o Kounelis tinha modificado, de modo que ficasse um negócio assim, quase que contínuo, né? Assim, uma ideia de que depois parava, mas continuava. Então, e aí ele se colocou lá e resolveu fazer uma sequência do filme inteiro, de novo, 36 exposições, aonde praticamente não existe ação nenhuma que não seja o pianista que está tocando lá no fundo, que a gente não consegue perceber. Então, ele diz assim, não é o pianista e nem o meu deslocamento que dá a noção da passagem do tempo, mas simplesmente a numeração, de novo, na borda do filme, que vai contar que essas imagens foram feitas em tempos diferentes, né? Então, assim, são 36 fotografias diferentes, porque foram fotografadas em tempos diferentes. E essa é uma tentativa, talvez patética, mas a única que eu pude imaginar para relatar fotograficamente o sentido do escorrer do tempo. Vou recordar de novo aqui. Quer dizer, em diversos momentos, eu me recordo que essa questão do tempo, para ele, é uma coisa muito importante, né? Porque era um homem que estava sabendo que ia morrer. E isso é uma coisa meio trágica, mas que permeia o trabalho todo, né? A próxima verífica é a quarta,
que é o uso da fotografia, dedicada aos irmãos Alinari. Só para crônica aqui, só para esclarecer, esses irmãos Alinari são muito importantes na fotografia italiana porque eles têm um arquivo gigantesco assim de fotografia de época em Florença. E eis que, em 1971, ele foi lá na casa de uma pessoa que tinha lá essa imagem, que é a imagem do Vittorio Emanuele II, que era o rei da Itália, né? Antes da unificação. E essa imagem é cerca da metade do século XIX, e diz que ele ficou muito impressionado, né? Porque são duas imagens de chapas fotográficas, né? Isso aí era usado na época até, assim como uma espécie de cartão de visita, e diz que na primeira ele percebeu que o rei está completamente retocado no próprio negativo. Então, como existia na época poucos recursos, né, assim, mas já se fazia isso, né? Então, eles diziam, a primeira imagem, que é quase perfil, a segunda é mais de 3/4. O que me deixou muito impressionado, mas de uma maneira muito emocionante, que foi um choque, foi descobrir que a primeira fotografia, aquela provavelmente colocada em circulação, foi retocada sobre a chapa, e que ele aparecia de modo muito glorioso, numa pose heróica, com um olhar vivo, assim muito impressionante. E na segunda, evidentemente, o rei, ou quem por ele havia desconsiderado a foto, nem fizeram um retoque e nem foi jamais publicado. Aí diz assim, é como se, de repente, a gente se trovasse diante de Dorian Gray e o seu retrato. Aqui tem ele com seus defeitos, seus vícios, sua decadência, e de lá é como ele teria se imaginado como quando jovem, né? Bonito, heróico, entendeu? Então, essa é a primeira reação. Agora, eu acho curioso isso aqui, pelo seguinte, né? Ele ficou surpreso, quase escandalizado, por uma coisa que virou assim, a prática do nosso tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, na França, já há muitos anos, quando você faz uma publicidade, que o personagem da fotografia está retocado, você é obrigado a escrever na imagem que aquela imagem foi retocada. Hoje existe uma rede social, BeReal, né, que o ponto principal dessa rede social é que as pessoas se fotografam sem nenhum tipo de intervenção, sem filtro, sem nada. É uma questão interessante, né, porque a gente vive hoje, talvez, um momento de grande falsidade, né, assim, no sentido de está todo mundo sempre se mostrando, mas está todo mundo sempre se mostrando de uma maneira muito artificial, né? Então, a próxima que eu vou passar aqui, que ele chama a quinta verífica, que é a ampliação. O céu para Nini. Nini é a mulher dele, né? Aí diz que ele fez essa foto que ele queria que fosse uma foto que não tivesse uma imagem, mas que fosse uma imagem de uma superfície absolutamente limpa, sem nenhuma interferência. Ele esperou um tempão para ter um céu muito limpo. Em Milão, ele fotografou com uma 20 milímetros. Então, fotografou para cima, na vertical, e fotografou, às vezes, um pouco na horizontal, no final da tarde, quando não tinha mais sol, mas tinha uma luz no céu, né? Porque aqui a operação interessante é que ele está mostrando de novo o rolinho de filme, né? Aí ele está mostrando uma imagem e depois ele está mostrando um detalhe de uma dessas imagens. Ou seja, ele parte do fora para dentro. Quer dizer, ele
capta da realidade uma imagem que é simplesmente luz, né? Luz do dia, né? E ele traz isso para a estrutura do filme, né? Então, a própria natureza do meio fotográfico, né? Esses grãos de prata que se formam formando a imagem fotográfica, né? Então, esse aqui é um pedaço do negativo que foi projetado de 6 ou 7 metros de distância contra uma parede, né? Que é um pedacinho pequenininho de um filme de 35 milímetros, né? Bom, então, vamos lá. A próxima é a ampliação, que é muito parecida com aquela de antes, mas ele diz assim, essa operação que eu fiz, eu meio que, de alguma maneira, me lembrei de uma carta que Niepce escreveu para o seu irmão em setembro de 1824, dizendo o seguinte: tive a satisfação de comunicar que eu consegui obter uma imagem da natureza tão boa que eu não poderia desejar melhor. Essa imagem foi fotografada no teu quarto, em direção a Legrá. Aí ele diz que a janela do quarto de dormir dele dava para esse lugar aqui, né, que vocês veem aqui, onde tinha lá no fundo um fornecedor de material fotográfico. Então, ele foi fazendo esse processo de ampliação, um pouco blow-up, né? Me lembra um pouco a história do filme, blow-up, né? Que também foi um filme que tinha acabado de sair, né? 2 anos antes, 1968, blow-up, e aonde ele vai ampliando, 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 até chegar dentro da imagem da janela dele uma coisa que era um fornecedor de material fotográfico. E lembrando sempre essa primeira imagem, né, da fotografia, que foi a imagem da janela do Niepce, só que lá demorou 7 horas de exposição. A sétima verificação é o laboratório. Uma mão revela a outra fixa. Quem já trabalhou em laboratório fotográfico sabe que você pega o filme, ou o papel, no caso, né? E você passa por um processo de revelação, depois você passa por um processo de fixação. No meio tem o interruptor, que é para não fazer contaminar os dois meios. Então, o que ele fez aqui? Ele está lembrando desse experimento de 1839, né? Desse Sir John Frederick William Herschel, que foi o cara que descobriu como fixava a imagem fotográfica. E o fixador era usado até hoje. Se você for fazer uma ampliação fotográfica sobre papel, você vai usar o fixador que o Herschel descobriu lá em 1839, já fazem quase 200 anos. Então, diz assim, ó, a declaração desse Herschel quer dizer: encontrei no hipossulfito de sódio a possibilidade de parar a ação da luz, eliminando com a lavagem todo o cloreto de prata, né? E consegui fazer isso perfeitamente. E ele fez isso fazendo um papel que era metade preto e metade branco, porque uma parte estava revelada, a outra não. Aí o Guimarães disse que essa ideia ficou sempre na cabeça dele. Ele pegou um papel fotográfico, expôs o papel fotográfico, e uma mão dele ele colocou no revelador e a outra ele colocou no fixador. Então, aí ele colocou a mão que tinha o fixador na parte direita do papel, que é essa parte aqui preta, né? E o que aconteceu, então? Ele colocando a mão com o fixador em cima do preto, o fixador agiu sobre a imagem e não deixa mais que esses grãos de prata sejam revelados. Então, aí ele enfiou essa parte direita do papel no revelador e ficou preto. O outro lado, ele tinha colocado revelador na mão. E aí ele colocou a mão dele com o revelador e essa parte da mão dele continha o revelador, revelou essa parte do papel. E
Passando tudo, então, para o fixador retirou tudo aquilo que era prata não exposta, então ele ficou com uma mão do revelador e outra mão do fixador, e fazendo essa imagem aqui, que, de novo, é muito conceitual. Né? A próxima, ele chamou as objetivas. Agora, é interessante aqui que ele disse que ele escolheu esse amigo fotógrafo dele, esse Daniele Moscone, Davide Moscone, e fotografou ele com a mesmo enquadramento, com uma 20 milímetros do lado direito e com uma 300 milímetros do lado esquerdo. E ele coloca essa questão que é uma coisa interessante, que ele diz que nenhuma nem outra corresponde à realidade. Quer dizer, assim, as duas imagens, uma ele tem um aspecto estranho de uma pessoa que não se pode confiar muito. O outro é um retrato onde tudo vem exagerado. Então, diz assim, nessa imagem aqui, você tem todas as perspectivas muito, né, aquela coisa da grande angular na cara, né? Então o nariz fica grande, porque o rosto está para trás, e porque acentua muito o jogo da perspectiva. E aqui, do lado esquerdo, uma perspectiva completamente achatada por uma 300 milímetros. Né? Então, a ideia disso daqui é a seguinte: a fotografia não é a realidade. Né? A fotografia é uma interpretação da realidade, e a objetiva é uma das maneiras de você intervir nesse processo, mudando a perspectiva, né? No caso aqui, de um retrato. A nona verificação é o sol, o diafragma e o tempo de exposição. Então, em 1845, Talbot publicou um livro com o título Imagens da Escócia Feitas pelo Sol. Olha que bonito isso, né? O Sol, na realidade, é o protagonista, é o número 1 da fotografia, porque é a luz mais difundida, a luz mais usada, e naquele tempo não existiam outras fontes de luz, e nem de longe comparáveis àquela luz do Sol. Né? Então, o Sol era realmente protagonista, e veio para ele, então, a ideia de dedicar esse rolo de filme ao protagonista da fotografia, que é o Sol. Então, ele começou expondo com velocidade muito alta, aquele diafragma fechado, foi abrindo até... Parece um pouco uma ideia do eclipse, né? Uma coisa como o Sol vai vindo, vai se abrindo, aparecendo, fica tudo muito claro, depois vai desaparecendo. Também é uma metáfora, se vocês quiserem, da vida, né? Sempre estou lembrando do que podia estar na cabeça dele nesse momento. Né? A 11ª verifica não existe, porque ele queria fazer no estúdio desse escultor, que é o Arnaldo Pomodoro, mas não conseguiu, mas ele colocou aqui. Essa outra eu acho muito interessante também, porque esse aqui é o Man Ray, numa das últimas exposições que ele fez na Galeria Marconi, em Milão, que era o galerista dele na Itália. E isso aqui foi no verão de 1970, né? E essa ideia veio de utilizar essa imagem dentro, né, na esteira daquelas outras verificações que ele fez, né? E ele queria mostrar o título, porque, às vezes, algumas imagens têm títulos, né? E, nesse caso, o título está dentro da imagem, né? Que está escrito aqui: esse é o meu último quadro, e o Man Ray está apontando assim para cima, né? Meio que ironicamente, passando ali na frente, e, de certa maneira, também era um dos últimos quadros do próprio Hugo Boss, né? Porque estão acabando essas verificações, e ele está completando esse projeto. Esse aqui é um autorretrato com uma mulher, e então ele diz o seguinte, que ele fez esse retrato em 2 momentos. Primeiro fotografou ela e depois fotografou a si mesmo, porque ele queria se fotografar desfocado, mas ele não queria que esse desfoque fosse o desfoque porque ele está na frente, ela está atrás, ou vice-versa, porque eles iam mudar de proporção.
ele queria que os dois estivessem no mesmo plano, né? Então, destacando o fato de que ela está em foco e ele está fora de foco, né? Então, é interessante o que ele fala aqui, porque aquela segunda que ele fotografa, que se fotografa, a segunda vez que ele se fotografa no espelho, fala, não me interessa muito o espelho. E nunca gostei dessa forma de narcisismo, imagina a selfie hoje em dia. A relação não é entre eu e o espelho, a relação é entre eu e a máquina, como eu disse antes já, né? Entre eu e o mundo. No momento em que o fotógrafo abandona a máquina, abandona o seu lugar normal de observação e de operador, ele diventa objeto, colocando-se na frente da máquina. Naquele momento, o fotógrafo ainda não se vê, porque a única parte do mundo, do nosso corpo, aquilo que a gente não se vê, é o rosto, né? Então, o autorretrato em foco é um falso, é uma banalidade, não explica a operação. Quando o fotógrafo colocou o disparo automático, né? Porque a um certo ponto a máquina trabalha sozinha, naquele momento, em relação ao seu rosto, né? Ele é um cego, né? Ou faz um esforço de concentração, o que ele diz é que você fica imaginando a cara com que você vai sair, né? Mas que é uma ideia sempre muito vaga, né? Então, e ele diz assim que essa ideia muito vaga que você tem de você mesmo, quando você está sendo fotografado, para ele era uma representação de se fotografar desfocado, né? E aí ele diz que me coloquei, estou fotografando minha mulher, depois eu me coloquei ao lado dela, mas sem ela estar lá, porque eu queria desfocar a minha imagem estando no mesmo plano. Curiosamente, você vê que o próprio fato do desfoque não mantém muito a proporção, né? Porque o desfoque, abrindo o diafragma, ele acaba causando uma outra distribuição, né, dos pontos luminosos, que é mais, sendo desfocada, ela é mais ampla, né? Então, ele parece maior do que ela, é curioso isso. E outra coisa aqui também, sempre lembrando que ele está morrendo, ele está desfocando, está desaparecendo, né? A última verífica é essa daqui, que ele dedicou ao Marcel Duchamp. Ele diz que não dá um número a essa verífica, na verificação, porque ele considera a última, e ainda que ele tenha feito antes de muitas delas, porque ela fecha um ciclo, né? Ele começou com aquela homenagem a Niepce, que era o filme, o contato, né, no laboratório, e aqui ele deu uma martelada no vidro e quebrou o vidro. E essa imagem do vidro quebrado é que ficou no papel. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Marcel Duchamp ele foi um artista importantíssimo no século XX, né, para toda aquilo que foi a arte moderna, né, a arte contemporânea, mas ele produziu muito pouco, ele tem muito poucos trabalhos. O grande trabalho da vida dele foi esse negócio que ele chamava o grande vidro, que era uma construção de vidro. Então, ele foi um expoente do movimento chamado Dada, que contestava tudo aquilo que era digamos, o bem pensar das artes, tal, né? E aí, quando ele viu, né, nessa possibilidade da imagem que ele tinha dedicado ao Niepce, que ela poderia fechar um ciclo também, até de negação daquilo que era a proposição anterior, né? Então, ele quebrou o vidro com o martelo e essa é a última das veríficas que ele fez. Eu queria ler um pedacinho do... Esse aqui é o Hugo Mulas, né? Que ele morreu muito jovem, né? Ele morreu com 55 anos, nasceu em 1928 e morreu em 1973. Acho que eu até falei 72, antes eu errei.
Eu queria ler um pedaço da introdução que o Germano Cernant, que é esse crítico, fez sobre o trabalho do Mulas, que eu acho muito interessante, porque é muito atual. Assim, mas, assim, cada fotografia, em teoria, é uma experiência em si, recortada do fluxo de imagens que a precedem e a seguem. Pense bem nisso. Hoje, a gente vive imerso dentro do fluxo de imagens, imerso. Introduz uma interrupção no campo das relações visuais, a solidifica e cristaliza, produz uma pausa infinita que documenta a estranheza que está fora de nós. Essa interrupção e pausa é marcada do silêncio de um espaço que exprime a distância entre dois interlocutores, o fotógrafo e o fotografado. Para tentar, porém, uma relação. A fotografia é um território comum, onde se acumula a estranheza recíproca do fotografado e do fotografante. É uma membrana sensível que aspira à osmose e a uma relação de unidade, mantendo, porém, as diferenças. É uma interlocução fora de cada um, coisa e pessoa, na qual se reassume a pluralidade e o modo de sentir e de ver dos dois. É interessante essa coisa, né? Desse entremear-se entre duas pessoas que veem diferente, que pensam diferente, mas que se encontram ali para fazer uma coisa junta, que é uma fotografia, né? Nesse sentido, a fotografia é dual. Se relaciona com o mundo pessoal e objetivo, os pensamentos simultâneos que a atravessam, segundo uma perspectiva dupla. Assumida na sua dualidade, a fotografia dá, então, lugar a uma leitura contínua de territórios paralelos. É um discurso ligado ao movimento de uma pessoa que, com a sua máquina, um instrumento de registração, é em busca do fluxo da vida e que espelha uma filosofia de interpretação e vira também uma documentação ou uma exposição de um panorama que possui um seu movimento interno. Aí ele diz assim, para Algumulas, a fotografia era um duplo. Não só porque reproduz o real, mas porque o interrompe, atraindo o verso de si. Ele a concebia, de fato, como um campo de forças pessoal, emotivo e sensível, através do qual contar, escrever ou musicar fábulas, poesias ou partituras visuais. De fato, o nome aqui do texto, né, que o Germano Cernant deu, é partituras visuais. Então, é interessante essa ideia também, né? Porque a ideia de partitura, que é da música, né? Também tem a ver com uma narrativa, né? Um contar as coisas, né? Através de um instrumento de expressão. Então, eu queria aproveitar aqui o seguinte, queria dizer para vocês que talvez, espero que tenha sido útil para todo mundo essas reflexões, porque eu acho que o que me fascinou quando eu vi esse trabalho, lá em 1991, foi essa ideia de refletir sobre o que se faz, e que se faz muito pouco hoje em dia. As pessoas estão muito perdidas na fotografia porque ninguém reflete sobre o que faz. A gente faz e não pensa, né? E que a minha ideia, meu projeto aqui é trazer para vocês ideias, trazer para vocês elementos para vocês pensarem, para vocês integrarem na fotografia de vocês, para vocês poderem evoluir e se aprofundar naquilo que vocês fazem, porque eu acho que quando a gente tem uma relação profunda com aquilo que a gente faz,
a gente sente muito mais prazer. E isso também, não só para a gente, mas para os outros, tem um outro significado, né? Então, eu queria dizer o seguinte: nesse momento, para quem está aqui, eu vejo que tem já algumas pessoas aqui que são da minha mentoria, que já fizeram mentoria comigo. Eu estou abrindo uma nova mentoria, um novo formato de mentoria, que é uma mentoria que eu chamei de mentoria premium, e desenvolva o seu projeto pessoal. Por quê? Eu quero acompanhar as pessoas que tiverem interesse, que tiverem no seu momento, a desenvolver um projeto pessoal na fotografia, trazendo um tipo de informação e de suporte que um pouquinho, acho que ilustrei hoje nas coisas que eu tenho dito, tenho feito, porque eu acho que a gente está muito viciado com sempre ver as mesmas coisas, falar as mesmas coisas e ouvir as mesmas coisas. Então, eu acho que quero trabalhar junto com as pessoas para trazer para elas uma outra perspectiva para a fotografia delas, de movimento, de evolução. São 6 meses de mentoria, com 2 reuniões individuais, que é a primeira vez que eu faço isso. São uma reunião de abertura comigo e depois uma reunião que vai ser marcada quando a pessoa desejar. Pode ser no fim, pode ser na metade, no momento que vai se desenvolver o trabalho. Como é que funciona a mentoria? Funciona assim: você preenche um formulário que eu elaborei, onde você vai me contar tudo sobre o seu projeto, o seu momento, o que você está fazendo, quais são os seus objetivos, e eu vou analisar tudo isso e vou te marcar uma reunião comigo, nós dois, para falar sobre o seu projeto. Eu vou te dizer, então, fazer uma análise do seu trabalho, dizer o que eu acho que é ali dentro das tuas perspectivas, das tuas ideias de futuro para a sua fotografia, o que funciona mais e o que a gente pode fazer para implementar. Então, por isso que são 6 meses de mentoria. Nós vamos ter essas 2 reuniões individuais e, durante esses 6 meses, a cada 15 dias, terá uma reunião de grupo com acompanhamento do trabalho que cada um vai estar desenvolvendo, né? Então, tem 2 momentos: a mentoria individual, e ela também segue com um grupo que está desenvolvendo o seu trabalho. Então, isso tem funcionado muito bem nas nossas mentorias, porque existe uma relação entre as pessoas que vai se construindo nesse processo, né? Eu vou fazer, também pela primeira vez, criei uma espécie de kit de suporte para quem entrar na mentoria, que são praticamente R$ 3.500 de bônus em treinamentos. Primeiro é o curso A Linguagem do Olhar, que é um curso de base da Photoweb Academy, que várias pessoas que já fizeram mentoria já fizeram. E é um curso que contém praticamente assim um grande panorama sobre o que é a fotografia, né? Então, aquela coisa que eu falei de se localizar, né, de conhecer a história, mas não é só história, é um curso que ele fala do futuro, fala do presente, fala do passado, fala da fotografia em relação às artes, fala da fotografia em relação a meios de expressão, vai buscar o pensamento fotográfico, a técnica fotográfica. É um curso muito completo, é uma formação muito completa, que não ensina o beabá da fotografia, mas para quem quer se aprofundar na fotografia, então o curso é muito bom. Depois, um outro curso, que é o Fotógrafo Autor, que é um curso mais prático, de praticar uma fotografia que seja sua expressão, né? Então, eu acho que dentro desses 6 meses, existe a possibilidade, quer dizer, esses cursos, o curso da Linguagem de Olhar, e o curso do autor e o Photodrops, que depois são 50 vídeos falando sobre questões de fotografia levantadas por fotógrafos, uma grande pesquisa que eu fiz. Todos esses cursos você vai ter a possibilidade de participar por 1 ano, né? Assim como vai ganhar também 1 ano de participação no Clube Photoweb, o valor é de R$ 490,
anuidade. Então, quem entrar nessa mentoria já entra com todo esse pacote para que possa imediatamente já começar a estudar, começar a praticar, começar a desenvolver um processo que nós vamos solidificar e concretizar na mentoria. O valor da mentoria é de 12 de 499,70, ou seja, são praticamente, se você dividir isso por um ano, dá uns 12, 13 reais por dia. Se você pode investir isso no seu projeto de fotografia, e se esse for o seu momento, então, esses daqui são os contatos. Aqui na página da PhotoWeb Academy tem um link que explica muito detalhadamente como é que funciona a mentoria. E você pode entrar em contato comigo diretamente através do WhatsApp para ter mais informações, para esclarecer se esse é o seu momento ou não, ou então através do e-mail do contato@photowebacademy. Então, eu queria colocar aqui para você, se for o seu momento, pense, reflita, porque a mentoria é um processo muito importante de aceleração de resultados e de orientação que tem levado muita gente assim a rever a própria fotografia e a mudar de relação com aquilo que faz e ter uma relação muito mais produtiva, muito mais objetiva, muito mais clara com a sua própria fotografia. Então, pense nisso. Quem não está na mentoria, porque tem alguns aqui que estão na mentoria, né? E, na dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, que como se trata de um processo muito personalizado, eu também faço questão de esclarecer e de ajudar a entender se esse é o momento correto, se esse é o momento certo ou não, ou se, de repente, pode ser alguma coisa que você faça no futuro que tenha outras perspectivas aí no momento. Tá bom? Bom, gente, isso é o que eu tinha para dizer hoje. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham curtido e que possam levar para o trabalho de vocês alguma coisa de interessante. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui, pode falar. Fala, Suzana, você levantou a mão aí? Não, eu achei ótimo essa exposição sobre o livro do Hugo Mulas, porque aquele dia, como você falou de vários fotógrafos, ficou uma coisa mais detalhada, ficou excelente, viu? Foi muito bom. Fico muito contente. É lindo o trabalho dele, né? A ideia é muito boa. Eu acho que assim, é interessante também, porque eu achei que é uma referência que pouca gente conhece, né? A gente já viu muito trabalhos importantes, né, da história da fotografia, mas que às vezes repete. E eu acho que ali tem uma trajetória interessante, né, de alguém que circulou, né, no meio de um ambiente artístico durante toda a sua vida, né, e resolveu depois fazer essa reflexão sobre a fotografia, que eu acho interessante, acho que valia a pena trazer aqui. Espero que tenha Foi ótimo. Coisa útil. E a reflexão dele é bem tocante, porque é uma reflexão de sentimentos mesmo, né? De averiguação de tudo que foi feito durante uma vida toda e por que fazer tudo isso, né? Exatamente isso. Quer dizer, essa questão que ele fala, né? Quer dizer, eu resolvi fazer isso porque senti um certo desconforto, né? De imaginar que tudo que eu tenho feito de maneira automática, né? Isso é uma coisa que eu acho que conecta com todo mundo também, né? Porque se a gente parar para pensar, né? Poxa vida, essa pergunta, né? O que eu estou fazendo com a minha fotografia? Né? É uma questão fundamental, né? Que muitas vezes as pessoas não resolvem, né? Não respondem, nem se colocam. Né? Então, o que é a fotografia? O que é a fotografia em si? O que é a fotografia para mim? O que eu vou fazer com a fotografia? Né?
Depois, por isso que eu também coloquei essa questão da mentoria. Você que já fez mentoria comigo, né? Foi Uma ótimo. vez, né? Essa questão, eu acho que é a questão que a gente trata na mentoria, né? É. A desenvolver e, digamos assim, agilizar, otimizar, né, concretizar essa relação que as pessoas têm com a fotografia. Né? Porque, Ainda mais hoje que a fotografia ficou algo muito fácil, muito. As pessoas acabam fotografando muito e não sabem nem por que está fotografando aquilo. Eu sei que não é o caso das pessoas que estão aqui hoje ouvindo você, mas é uma coisa que eu vejo muito, que as pessoas não. É uma verdadeira coxa de retalhos, né? Não tem um alinhavar de um trabalho fotográfico, né? E quando a pessoa começa a ver essa coisa de eu fotografo isso, eu fotografo muito, mas isso precisa ser alinhavado, precisa ser contado uma história. Aí ela começa a ligar uma coisa na outra e fazer uma mentoria, eu acho excelente para as pessoas. Para mim foi maravilhoso, eu já fiz 2 mentorias com você. Você sabe que eu tenho um longo caminho na fotografia, mas assim mesmo foi foi excelente, porque tem momentos que você se perde dentro do seu trabalho. E ter alguém, ter um mentor que te leve pela mão para falar, olha, aqui tem umas coisas interessantes do seu olhar. Então é isso que você faz e faz muito bem, Roberto. obrigado, obrigado. Não é É verdade, interessante o até mérito é seu. você falar, porque eu a mentoria tem funcionado assim para quem tem uma história com a fotografia, como você já tem, né? Assim, de longa data, e para quem está começando também não tem essa, porque são questões diferentes, mas que convergem sempre para o mesmo ponto. Entendeu? O que que eu vou fazer Lógico. com as minhas imagens, entendeu? Ou porque você tem muito porque o fotógrafo é compulsivo, né? Em geral, eu me incluo nisso. Né? A gente vira fotógrafo que gosta de fotografar. Então começa a fotografar, fotografar, fotografar. Chega uma hora você tem uma montanha de coisas, de origens e diferentes, você não sabe para onde ir. Você não sabe o que fazer com tudo aquilo. Né? Então, aí um olhar externo pode ser muito útil, né? O olhar de alguém que vai lá ver o seu trabalho, porque não é diferente você perguntar para um amigo ou para um colega, tal, né? É legal ter uma opinião, mas uma opinião é uma opinião. É, Eu acho que o que eu me proponho a fazer é porque eu, nesses meus 46 anos aí de fotografia, aqui, Milão e tal, eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa, conversei com muita gente, conheci muitas expressões fotográficas. Então, acho que eu tenho uma referência que é o que eu ofereço, né, para poder ajudar as pessoas, porque eu sei que eu não sou dono da verdade, não tenho nada disso, mas eu sei que posso oferecer um olhar, digamos assim, que já viu muita coisa. Então, e eu acho que a questão da fotografia, muitas vezes, é a gente se situar, escolher um caminho, escolher uma orientação precisa para que a gente possa ter mais clareza também. Porque eu vejo muita gente assim perplexa, porque não sabe para onde ir. Às vezes é tem verdade. muita coisa legal, mas mas será que eu faço isso, eu faço aquilo, começo a fazer aquilo? E fica sempre. Ficar uma coxa de retalho. Então eu acho que na verdade, eu acho que até, por exemplo, esse conteúdo, essas coisas que a gente viu hoje, assim, eu trago porque eu acho que ajuda também você a refletindo, a sair da confusão, né? Uhum. E, bom, queria até dizer que eu quero, que a minha intenção
espero que eu consiga, porque essa semana está meio corrida, mas eu quero ainda fazer outras conversas como essa, abordando outros temas que eu puxei lá naquela aula sobre arte, que talvez o e eu não conheço, olha, eu conheço muitos fotógrafos, mas esse fotógrafo eu não conhecia. eu acho que o Hugo Mulas ele não é conhecido no Brasil mesmo, assim, eu acho que porque ele é um fotógrafo que teve uma história, né, uma trajetória toda muito ligada com a Itália, com as bienais, com Uhum. uma coisa italiana e americana. Mas os americanos, nesse caso, eles são muito fechados, num certo. Hum. Você tem muitos fotógrafos americanos famosos, importantes, da época do Hugo Mulas, mas o Hugo Mulas não é conhecido internacionalmente assim. Tanto que esse livro aqui que eu tenho, ele é um livro que foi feito depois da morte dele, pelo mais importante crítico de arte da Itália. Não é de fotografia, porque hoje em dia todo mundo faz livro de fotografia e virou quase que uma coisa normal que a fotografia participe do mercado de arte. Mas naquele momento, em 1970, só existia uma galeria de fotografia na Europa, que era o Diafragma, que era em Milão. E as galerias de arte assim, torciam completamente o nariz para a fotografia. A fotografia, existiam galerias, por exemplo, em São Paulo, a Galeria Fotótica, mas todas elas eram uma espécie de lugar assim institucional. Não se falava em vender fotografia, ninguém comprava fotografia. E isso mudou muito. Então, o fato, por exemplo, desse trabalho do Hugo Mulas ter sido resgatado pelo Germano Cseránty, que, aliás, fez esse texto lindíssimo, né? O texto dele, assim, demais sobre a fotografia, assim, né? Dele descrever esse encontro, né, de duas pessoas que se confrontam ali, dois universos diferentes, né, que se confrontam ali naquele momento, né? Então, mas é isso, fico contente que possa ter sido útil e que Muito. possa ficar aí para vocês também refletirem sobre o trabalho de vocês. Bom, se mais alguém Ótimo. tiver aí alguma questão, o João tá dizendo que precisa sair. Legal. Registro aqui o quão valiosa a experiência e a visão que o Secato nos empresta no processo de mentoria. Muito obrigado. Muito legal. Eu fico muito contente. A mentoria, para mim, é o máximo que eu posso fazer. Porque eu acho que ali eu dou tudo que eu tenho e eu acho que a resposta de vocês é sempre muito muito gratificante, né? Porque para mim é um compromisso, entendeu? Não quero que ninguém saia da mentoria sem uma evolução real. E acho que isso não acontece, de alguém sair sem evoluir. Isso, para mim, é muito, muito legal, que é o meu projeto, né? Você também está aqui, sabe, se não puder dar alguma coisa de consistente, né, que seja útil para as pessoas, não tem muito sentido. Tá bom, então. Então, obrigado a todos novamente pela presença e fiquem ligados aí que talvez amanhã depois a gente tenha alguma outra live aí aprofundando alguma questão. Eu estou pensando no Eugene Smith, no Robert Frank, acho que o Eugene Smith